Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 29 de junho de 2023. São 8 horas no horário de Brasília e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu ainda estou fora do meu estúdio normal, estou viajando, mas devo retornar ainda hoje mais à noite. A partir de amanhã, o nosso estúdio volta ao normal aqui. Eu peço desculpa pela qualidade um pouco abaixo da média aqui dos vídeos nesses 2 últimos dias, né? Bom, vamos falar sobre diversos desdobramentos que tivemos aqui na linha de frente. Não houve nenhuma grande mudança na linha de frente, mas tivemos sim alguns desdobramentos muito interessantes. Os ucranianos continuam avançando aqui em Kherson, com o uso inclusive daqueles USV, que são aqueles drones marítimos que estavam sendo usados lá no Mar Negro contra navios russos e agora estão sendo usados ali para atingir tropas russas que estejam próximas à margem do rio de Dnipro, né? Também aqui na região de Oryhiv e Velika Novosilka também tivemos alguns avanços importantes. Em Bakhmut, a guerra começou em Klishivka. Klishivka já tem parte dela tomada pelos ucranianos, então isso é um desdobramento bem interessante. Também vamos falar sobre um avião Su-25 que foi derrubado aqui próximo dessa região de Velika Novosilka, e vamos falar mais uma vez daquelas várias confusões entre Prigozhin, Putin, Shoigu e coisa e tal. Tem mais um monte de desdobramento, agora que um adido militar resolveu falar um monte de coisa sobre esse assunto. Tem algumas coisas interessantes, outras coisas que não dá para confiar muito. Enfim, vamos falar sobre isso. E também tem a visita do Putin no Daguestão. Putin foi visitar o Daguestão e entrou na rua, abraçou populares na rua e coisa e tal. Impressionante mesmo. Será que é verdade isso? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estatistas contra a Liberdade, Casa de Campo do Peter invadida eticamente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o avião que foi derrubado aqui, ó. A 10ª Brigada Ucraniana derrubou um Su-25 com o uso de um Manpads, o sigla. Olha só o vídeo aqui. Eu não posso botar o som porque tem música e aí pode dar problema de copyright. Mas esse daqui foi o vídeo liberado por esse avião lá atrás, ó, tá vendo aqui nessa região aqui, tá vindo em direção a essa árvore, aí o cara faz o disparo. Olha lá, o avião lá atrás e tum, acertou. Excelente tiro do cara, conseguiu derrubar o avião, o cara comemorando, gritando muito, comemorando aqui. A gente não pode botar o som por conta da música, mas menos um Su-25 russo ali, foi nessa região aqui que ele foi derrubado, próximo a Vuhledar, aqui em Pavlivka, né? Os russos têm usado muito a aviação deles aqui para justamente tentar conter a contraofensiva ucraniana. Também teve aqui um grande ponto de concentração de tropas russas em Donetsk, na cidade de Donetsk, que foi totalmente dizimado. O pessoal está dizendo aqui que é possível que tenha sido o JDAMs, ou seja, os ucranianos usaram JDAMs para destruir esse prédio onde ficavam tropas russas aqui, né, que era mais um dormitório de tropas russas. Isso aconteceu aqui em Donetsk. Bom, uma outra informação que a gente tem agora a partir de imagens aéreas. Aqui, ó, essa imagem aqui, ó, é da região de Tokmak. Repara que os russos construíram uma barreira aqui, ó, fizeram uma represa artificial debaixo dessa ponte aqui, ou ao lado dessa ponte, represando esse rio aqui na região de Tokmak, né? Então Tokmak está aqui, os ucranianos estão avançando em direção a Robotny, ainda tem um bocado para avançar para chegar em Tokmak ainda. Tokmak vai ser o grande desafio, mas tem várias coisas aqui para serem resolvidas antes de se chegar lá. De qualquer forma, os russos já estão temendo e já fizeram essa represa, encheram de água. Aqui eu tenho uma outra imagem também que mostra a região, tá vendo? O rio enchendo aqui nessa região de Tokmak. Aqui, ó, isso aqui é o rio normalmente, tá vendo? O rio passa aqui por Tokmak. Tokmak é essa cidade aqui, evidentemente. O rio está relativamente vazio aqui, se você for ver agora.
o rio encheu até bem aqui atrás, essa água, a área toda está bem alagada aqui, ou seja, eles estão fazendo isso para quê? Provavelmente, quando os ucranianos chegarem na cidade, os ucranianos viriam de norte, né, viriam daqui de cima. Eles derrubam de propósito essa barragem aqui e daí alagam a cidade, atrapalhando o movimento dos ucranianos aqui. Isso provavelmente é uma ideia russa aí nessa região aqui, né? Se a gente olhar aqui em Tokmak, a gente está falando desse rio aqui, tá vendo esse rio que chega aqui em Tokmak? Ele atravessa a cidade toda e depois deságua é o Molotsna, o nome desse rio aqui. Então ele cruza Melitopol, Tokmak inteira. E os russos estão fazendo essa barreira justamente aqui, ó, nessa ponte aqui. É o local onde eles estão fazendo a barreira, bem na entrada da cidade. Tokmak está para cá, tá vendo? Então, quando os ucranianos estiverem aqui, eles liberam o rio de forma que alaga a região aqui. Não sei se eles vão ter tanto sucesso, não, mas olha como é que é, né? Os russos estão adorando esse negócio de alagar a cidade para atrapalhar os ucranianos. E aqui, infelizmente, para eles não tinha nenhuma barreira feita pelos ucranianos para eles destruírem. Eles estão então destruindo, eles estão construindo uma barreira para destruir ela e dificultar a vida dos ucranianos aqui na cidade. Bom, um outro desdobramento curioso foi esse daqui, ó. Eu vou tocar para vocês aqui, justamente mostra um daqueles drones marinhos, né? Drones de superfície de água, atingindo tropas russas na região ali de Olesk, Kherson, ali próximo, né? Aqui é o rio Dnipro, aqui ó, dá para ver o barquinho aqui no meio. E o drone explodiu ali próximo das tropas russas que estavam na região ali. E, segundo eles estão dizendo, justamente é a nova técnica dos ucranianos agora para facilitar a tomada ali da margem esquerda do Dnipro, né? Como vocês sabem, a gente tem aqui algumas informações aqui, ó, né, dos ucranianos terem já a cabeça de ponte aqui debaixo da ponte de Antonivka, e também essa área deve estar no controle dos ucranianos. Os russos, muito engraçado, eles falaram que não tinham ucranianos nessa região aqui. E de fato, a gente falou outro dia que os ucranianos avançaram em direção ao Olesk, chegaram a tentar invadir aqui o Olesk, mas muito provavelmente foi um reconhecimento em força ou uma tentativa de teste para ver como é que estava a segurança russa. Eles não pretendiam manter essa posição aqui por enquanto. Por enquanto, o que eles têm seguro é esse lado de cá, né? Aí os russos falaram que não, a gente tem prova que os ucranianos não estão na ponte de Antonivka andando nesse lado de cá da ponte, que realmente os ucranianos não estão ali consistentemente, né? Até o plano deles é de avançar para lá, mas no momento não. Aqui tem uma imagem dos barcos ucranianos, está vendo que estão fazendo aqui a travessia entre a cabeça de ponte e o outro lado lá. E aqui a imagem da artilharia russa errando completamente, atingindo muito longe mesmo a região ali, né? E aqui é o update lá do fronte de Kherson, no dia 29, ou seja, hoje às 6 horas da manhã, que o inimigo tem usado, o inimigo aqui no caso, eles estão falando aqui, quem está escrevendo isso aqui são os russos, né? Então o inimigo no caso é os ucranianos. O inimigo está usando barcos de alta velocidade e continua a acumular reservas ali no vilarejo ali das Dachas, próximos da ponte de Antonivka. Ele está sofrendo impacto de fogo, ou seja, de projéteis de artilharia, com vários graus de eficiência, e nas ilhas entre Kherson e Olesk, a ilha Burakov, o inimigo também está tentando experimentar as nossas defesas, né? E durante esse dia, o inimigo está constantemente atingindo com artilharia Olesk e fazendo também, está minando também o terreno de forma remota, né? Minar de forma remota, vocês sabem, eles lançam um foguete, né? Um projétil que ele se abre no ar e saem várias minas ali, as minas caem no chão e se armam automaticamente, então você mina à distância uma região, né? Bom, então olha só, essa ponte aqui, essa ilha aqui, ó, Burakov Island, vamos dar uma olhada aqui, porque
Burakov Island é justamente essa ilha grande aqui, tá vendo? Se você reparar, o rio Dnipro, ele passa aqui, tem esse braço aqui que é o Conca, e aí forma essa grande ilha aqui, que é a ilha de Burakov, que ele está se referindo aqui, né? Ou seja, nas ilhas entre Kherson e Oleshk, né, na ilha de Burakov, eles estão testando as defesas russas, como a gente falou, é o que faz sentido realmente ter acontecido aí nos últimos dias, né? Segundo os propagandistas russos, esse aqui é o mapa da situação ali na região de Antonivka, na ponte de Antonivka, né, no Dash, e repara, ele está dizendo que aqui do lado de cá está controlado pelos ucranianos, do lado de cá está controlado pelos russos, e essa coisa azul aqui seria a cabeça de ponte, e essa área cinza seria a área cinza, né? Ou seja, a área no man's land, lugar aí de combate que ninguém controla totalmente, né? E a coisa curiosa aqui que o gato inteligente, o gato ucraniano inteligente pergunta aqui é justamente como é que eles podem então controlar essa área aqui, como é que os russos controlariam essa área aqui, né? Como ele está falando aqui que eles controlam. Só que aqui, ó, se você reparar, tem um braço de rio aqui, ó, que vai nessa região aqui. A única forma de você chegar nessas dachas daqui é através dessas dachas daqui, né? Se você olhar aqui nesse coisa, fica mais claro que tem esse braço de rio aqui muito forte. Isso daqui é uma região pantanosa, de difícil acesso. A única estrada que tem aqui, ó, para você chegar nessas dachas daqui, é essa estradinha aqui, que vem justamente das dachas que estão controladas pelos ucranianos. Então a grande dúvida é essa: como que os russos estariam controlando essa área aqui, né? E a gente sabe que os ucranianos estavam já nessa região aqui há algum tempo, já tinham estabelecido controle há algum tempo nessa região aqui. Então, na verdade, o que o pessoal está querendo dizer é que isso aqui é falso, não é só essa areazinha aqui na ponte. É lógico, essa área aqui é a área principal, é a área de contato com o inimigo, mas essa região toda para cá também acaba sendo de controle dos ucranianos, porque não tem outra maneira, não tem como os russos controlarem essa área aqui, né? E a importância disso daqui é que, se você reparar, é uma área muito grande, né? São muitas dachas que tem aqui. É muita coisa mesmo. Quer ver? Aqui é a visão do Google Maps, né, da região, né? Então tá aqui a ponte de Antonivka, as dachas que os ucranianos têm aqui. E aqui, repara, olha só, a quantidade de casinha que tem aqui, as dachas que tem do lado de cá, né, casas de veraneio, coisa e tal, tem depósitos, garagens, tem um monte de coisa aqui. Repara que isso vai por 6 quilômetros aqui para cá, né? Então, e tem alguns trechos de floresta também. Ou seja, por que é significativo os ucranianos controlarem essa área aqui? Porque se eles quiserem, com uma área tão grande assim, eles conseguem fazer pequenas incursões e mandando tropa para cá, acumulando tropa para cá, sem nem os russos perceberem, uma vez que o único ponto de contato é aqui na ponte de Antonivka. E quando eles resolverem de fato fazer a ofensiva aqui, fazer o ataque aqui, os russos vão se surpreender com a quantidade de gente que eles não têm como saber, porque está todo mundo escondido nesse monte de casinhas aqui, nessa área enorme que está controlada pelos ucranianos, ao contrário do que dizem os russos aqui, né? Bom, uma atualização aqui do Argonzo, tá? Semyon Pegov é o Argonzo, ele é um blogger militar russo, né? E é aquele que o pessoal achou que ele tinha morrido, mas não morreu não, ele está vivo ainda. E ele postou uma atualização aqui, meio pessimista no blog dele hoje cedo, né? Então ele diz aqui que o exército ucraniano expandiu a área cinza em torno de Robotny, os ucranianos se entrincheiraram em novas posições próximo a Priutny. Isso aqui a gente já sabia, né? Ou seja, eles estão falando agora aqui do fronte de Kryvyi, né? Então eles estão aqui já chegando em Robotny, as forças ucranianas já estão em disputa na cidade, já estão ampliando a área cinza aqui. E ele falou também de Priutny, que essa região aqui, ó, Priutny, é esse outro vilarejo aqui, que os ucranianos devem certamente já estar disputando dentro da cidade, inclusive, e segundo ele, os ucranianos tomaram algumas posições russas aqui, né? Os russos tentaram um contra-ataque próximo a Rivnopil e falharam, né?
e os ucranianos também avançaram ao longo da M3 próximo de Zaliniansk. Então, o que ele está dizendo aqui, Rivnopil é essa cidade aqui para cima, que até pouco tempo atrás ainda estava no controle dos russos, e os ucranianos retomaram recentemente, os russos tentaram fazer um contra-ataque para reganhar aqui, mas não conseguiram. Isso é normal, todas essas cidades aqui que foram liberadas pelos ucranianos, Makarivka, Blahodatne, todas elas foram, depois que os ucranianos tomaram, os russos tentaram contra-ataques ali, mas não conseguiram, né? Ou seja, a situação aqui em Staromayorsk e Urozhaine está ficando cada vez mais complicada. Muito provavelmente a luta vai se encaminhar aqui para Staronlinivka, né, que é essa outra cidade aqui, que é onde está a principal linha de defesa dos russos aqui nessa região. Novoslatopil, Lyubimivka, Staromilivka, ou seja, essa aqui que é a principal linha deles. Os ucranianos estão chegando muito perto de começar a ameaçar diretamente aqui, né? Lembrando que a principal linha de defesa está mais um pouco à frente, que é Novopetrikivka, né? Agora, depois dessas duas, depois dessa linha primeira aqui e essa principal aqui, depois disso é festa, não tem nada até chegar a Berdiansk aqui embaixo, né? E ele falou também sobre a M03 em Zaliniansk, né? Zaliniansk é Bakhmut, Zaliniansk aqui, a M3 está nesse sentido, os ucranianos estão avançando por aqui, também aqui em Berivka e Yardne, né? Então esse aqui é o avanço ucraniano nessa região. A gente tem principalmente novidades aqui em Klishivka, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Aqui a gente tem uma visão de novo aqui da região de Velika Novosilka, né? E como eles estão dizendo aqui, os ucranianos estão já destruindo Priutini, já estão dizimando as forças russas aqui em Priutini e estão avançando aqui entre Novodonetsk e Urozhaine aqui nessa região, né? O estado das forças russas nessa direção aqui é desconhecido, mas parece que não é muito bom. Ou seja, não deve durar mais muito tempo isso daqui, né? E também os ucranianos destruíram um Buk M1 russo que estava nessa região aqui. O Buk é uma defesa antiaérea russa, meio antiga, né? Mas que podia atrapalhar os planos ucranianos aqui. Então aí mais uma boa notícia aqui nessa região. Próximo a Robotnik, como a gente falou, os ucranianos já estão entrando na cidade, eles limparam mais um campo de minas na entrada de Robotnik, então agora eles já estão batalhando dentro da cidade de Robotnik. Repara que aqui eles já colocam Balka Uspenivska, que seria um vilarejozinho aqui nessa região, já dominado pelos ucranianos. Eu acho que ele nem aparece nesse mapa aqui, mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui Robotnik. Não dá para ver muita coisa aqui não, né? Mas de repente é um vilarejozinho que tem por aqui. Não é Novo Danilivka, isso aqui já está na mão dos ucranianos há mais tempo, mas aqui fica claro que Robotnik já está sendo ameaçada diretamente pelos ucranianos. Aquele enorme campo de minas que os russos tinham colocado aqui já foi vencido, né? A gente imagina que a coisa vai ser mais rápida a partir daqui. A Hanna Maliar, que é a vice-ministra da defesa ucraniana, ela adiantou que em Berdiansk, ou seja, justamente na região de Velika Novosilka, os ucranianos avançaram 1,3 quilômetros, em Klishivka mais 1,2 quilômetros e em Kurdyumivka 1,5 quilômetros, né? Essa fala dela é interessante, mas ela não deixa claro se isso foi no último dia, se foi na última semana, no último mês. Então, a gente sabe que teve algum avanço, mas não dá para tirar muita informação daqui, né? Agora, em resposta a esse post dela no Telegram do Ministério da Defesa, um soldado ucraniano, o Bahmut Dimon, adicionou que nós já estamos praticamente em Klishivka, ou seja, a briga já está em Klishivka e é muito forte, né? Aqui, ó, o Pace Taiwan também fala que já tem reportes de briga em Klishivka nessa manhã. Então, isso tudo aqui, ó, a gente está falando de ontem, né? Ontem ela fez esse comunicado e teve essa complementação, e hoje cedo a gente tem a informação de que as forças ucranianas avançaram mais um tanto e a liberação de Klishivka já está em andamento, junto com Kurdyumivka também, né? Kurdyumivka também tem avançado bem aqui nessa região de Bakhmut.
Então, Kurdyumivka aqui, Ozarianivka, Kurdyumivka, todas essas cidades aqui estão sendo atacadas pelos ucranianos, ao mesmo tempo que Klishivka, que é essa maior que tem aqui, né? E lógico, se os ucranianos tomarem essa região aqui, isso abre o flanco dos russos aqui em Bakhmut, vai permitir um contra-ataque muito mais efetivo na cidade de Bakhmut, né? A gente sabe também que já tem algumas ruas sendo tomadas aqui na cidade de Bakhmut em si, mas por hora a gente não tem comunicação oficial disso daí, até onde os ucranianos foram dentro da cidade de Bakhmut em si. Bom, a gente não viu nenhuma informação sobre aqui Piatihatsky e Jerebianki. Em princípio está tudo do mesmo jeito, mas isso de novo é uma situação que me preocupa, porque, como eu falei para vocês, se os ucranianos não forem capazes de tomar Jerebianki muito rápido, a posição deles em Piatihatsky fica mais complicada, né? Eu imagino que está havendo muita briga aqui, mas a gente não teve nenhuma informação nova nessa região aqui de Piatihatsky, né? A gente tem informação também que parte de uma companhia VDV, né? VDV são os paraquedistas russos, parte de uma companhia, ela se rendeu próximo a Klishivka, coisa de meia hora atrás, e a outra parte da companhia está tendo problemas de comunicação, eles não sabem ainda sobre a situação deles completamente sem chance, e em breve serão informados que eles devem se render ou morrer, né? Ou seja, há mais avanço lá em Klishivka neste momento que eu estou gravando aqui o vídeo ao longo do dia, talvez a gente já tenha novidades interessantes amanhã, né? Outra informação do comandante Denis Yarolavsky, lá em Bakhmut, dizendo que os céus de Bakhmut são controlados pelas forças armadas ucranianas. Agora, os ocupantes, né, os russos, estão se retirando da área norte das ruas ali na parte norte da cidade, e os defensores ucranianos estão trabalhando para tomar controle de Klishivka, também Berivka e as alturas, as colinas próximas à cidade, né? Depois dessa captura, Bakhmut pode ser tomada em um cerco operacional. Eu acho que ele está sendo um pouco otimista aqui, né? É lógico, se os ucranianos tomarem Klishivka, eles vão estar ameaçando os flancos de Bakhmut. Da mesma forma, se tomarem aqui o norte em Berivka, também dificulta o abastecimento por aqui. Mas os russos ainda têm a M3, tem a H-32, tem uma série de estradas aqui que eles podem usar para abastecer Bakhmut. Então, para se falar em cerco operacional, ainda está longe ainda, né? É verdade, a situação dos russos está deteriorando na cidade, mas cerco ainda é cedo para falar nisso, na minha opinião, né? A gente tem informação também de avanços ucranianos aqui em Avdiivka. Avdiivka fica um pouco mais ao sul aqui, nessa região, e a cidade está nas mãos dos ucranianos. Os ucranianos conseguiram retomar Vesely e estão ameaçando Kamianka aqui nessa região, o que pode tornar os russos que estão nessa região aqui de Krasnohorivka bem delicada a situação deles por aqui, né? Então, tomando Kamianka, eles cortam essa H-20. Existem até outras formas dos russos abastecerem essas tropas aqui, mas não são formas fáceis, porque tem que contornar toda essa represa que tem aqui. Então, os ucranianos estão avançando aqui, estão dificultando a situação dos russos nessa região, né? Essa daqui é uma companhia, uma unidade do Storm Z, né, que é uma unidade de avanço rápido de presos, né, do pessoal que foi tirado de cadeia lá na Rússia, da Sexta Companhia, e eles falam aqui que inicialmente eram 150 pessoas quando chegaram na zona da Operação Militar Especial, mas depois de muitas batalhas o que sobrou foi isso daqui, 16, 17 pessoas, e que tem muitos mortos e feridos e coisa e tal, e a gente está se recusando a voltar à linha de batalha, porque ele quer que a gente vá para frente, que a gente avance, que a gente faça ataques, mas não tem munição, não tem comida, não tem água. Então a gente está aqui descansando fazem exatamente 3 horas depois que a gente voltou da última batalha, e eles já querem que a gente vá para frente sem munição, sem água, sem comida. Os feridos ainda estão sendo retirados e coisa e tal, e nós estamos apenas apodrecendo aqui. Não vamos aceitar as ordens, vamos nos recusar, e a gente vai mandar uma lista
Fala aqui mais à frente, aqui a gente vai mandar uma lista de todo mundo que está aqui para vocês saberem. Se alguém dessas pessoas morrer, não foi na guerra, foi nulificado, ou seja, foi morto pelos próprios russos na retaguarda, né? Ou seja, parece que a situação está feia ali com esse pessoal, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala mais uma vez sobre a situação envolvendo o Putin, o Prigozhin, o Lukashenko e coisa e tal, a tentativa de golpe do Prigozhin. E, como eles dizem aqui, a gente vai ver mais adiante, o fato de que ainda tem um monte de coisa não clara, um monte de idas e vindas e coisa e tal, sugere que, na verdade, essa negociação ainda está acontecendo, ela ainda não chegou numa conclusão, eles ainda não sabem o que fazer com o Grupo Wagner no final das contas, né? Essa rebelião do Grupo Wagner ainda está tendo muito impacto em várias estruturas de comando do exército russo, porque muita gente, né, apoiava o Wagner, agora está tendo uma purga muito grande. A gente tem a notícia da prisão do Sergei Surovikin, a gente vai falar sobre isso agora, o que se sabe sobre isso, o que não sabe, porque não é certo não, tá? Saiu essa notícia, tem indicações disso, mas não temos a confirmação oficial. Olha só, o Timofey Milovanov, ele está falando aqui algumas coisas que saíram na mídia americana de supostos vazamentos de oficiais de inteligência americano sobre essa tentativa de golpe, sobre esse motim lá do Prigozhin, né? Primeiro que o Prigozhin não tentaria um motim desse tipo sem algum suporte de outros centros de poder lá na Rússia, né? Ou seja, haviam outras pessoas investidas nesse negócio, né? Outros generais podem ter dado apoio a Prigozhin, essa tentativa de golpe do Prigozhin, e, lógico, a gente está falando do Sergei Surovikin, mas podem ter outros também. Se isso é verdade ou não, o fato de que você tem agora várias lideranças russas dentro do exército que podem estar sendo expurgadas por conta de apoiar o grupo Wagner, isso certamente vai gerar uma desconfiança aberta dentro da estrutura de comando do exército, né? Para pensar, tu não sabe se você obedece o seu chefe ou não, por quê? Porque o seu chefe pode estar para ser purgado a qualquer momento. O Putin agora tem que decidir o que ele faz com o general Surovikin, a gente vai falar sobre a possível prisão dele. Eles falam aqui que ou Putin ou Prigozhin em breve estarão mortos, seja politicamente ou literalmente, e o Prigozhin planejou tomar a liderança militar russa durante o motim, mas os planos foram descobertos pela inteligência doméstica antes da implementação. Ou seja, na verdade, pelo que eles estão dizendo aqui, o Prigozhin queria fazer esse golpe, estava tudo planejado, mas não seria naquele momento exato, seria mais adiante. Eles teriam mais um planejamento a ser feito para fazer o golpe, só que como os russos descobriram os planos, ele foi obrigado a agir mais rápido, né? A Guarda Nacional Russa estava ciente dos planos do Prigozhin antes dele tentar o golpe, e isso pode ser verdade, né, como ele está falando aqui. Aqui, tendo sido alertado do vazamento, o Prigozhin foi forçado a agir antes e ainda assim conseguiu pegar uma boa parte da cidade de Rostov, sugerindo que muitos comandantes ainda faziam parte ali, muitos comandantes ali faziam parte desse planejamento, né? Então, ou seja, eles estão falando do Surovikin, mas os comandantes ali na região de Rostov, é o que eu falei para vocês, é muito estranho ele conseguir tomar Rostov sem nenhuma briga, né? Sem nenhuma luta ali. É um centro de todo o exército sul da Rússia, de todo o distrito militar sul da Rússia, né? Outra coisa curiosa é que eles estão falando que o exército Wagner vai ser localizado em Mogilev. É uma região muito mais sensível para os russos do que o que eles estavam planejando antes. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui, ó, a gente sabe o exército do Prigozhin, né, o grupo Wagner está vindo aqui para Belarus. Eles estavam planejando colocar o exército deles aqui em Baranavich, que é bem nessa região aqui oeste de Belarus, mas optaram por botar eles aqui em Morgilev, ou aqui, como está dizendo aqui, Mahilio. É a mesma cidade, tá? Essa cidade aqui. E isso daqui dá indicações muito fortes de um problema para o Putin. Por quê? Porque o grupo Wagner aqui ele fica muito perto dessa grande via que liga Minsk a Moscou, né? Então, novamente, ele poderia, de forma muito fácil, fazer novamente uma coluna
similar à que ele fez antes, né, se ele tiver força para isso mais adiante, né. É lógico, já tem lá as Russettes falando, não, mas aqui também ele está perto de Kiev, coisa e tal. Não, isso aqui esquece, isso aqui não tem nenhuma chance deles atacarem Kiev. Kiev está preparada, tem defesa nessa área norte toda aqui, e além disso eles não precisariam fazer esse golpe todo para botar o grupo Wagner aqui, poderiam ter colocado direto o grupo Wagner ali. Houve uma época que estava cheia de tropas russas aqui, supostamente em treinamento, que poderiam atacar o norte da Ucrânia, e não atacaram porque não, eles sabem que não tem chance nenhuma aqui, né? Agora, para atacar o Putin em Moscou, sim. Por quê? Porque, em tese, Belarus e Rússia são aliados, então não tem defesas aqui, não tem preparação de defesa na fronteira entre Belarus e a Rússia, e tem uma bela estrada que vai aqui ó, direto para Moscou, sem nenhum obstáculo significativo no meio do caminho. Bom, segundo dizem aqui os russos, começou a purga, né? A gente já está vendo isso, que várias lideranças do exército que se alinharam ao grupo Wagner estão sendo simplesmente tiradas do comando e coisa e tal. E isso é bastante preocupante, como eu falei, para os russos, porque isso começa a enfraquecer a estrutura do exército. Você não sabe mais quem está do lado de quem no final das contas, sem contar a perda direta daquela pessoa. Né? Aquela pessoa é um comandante, uma pessoa que tem um valor ali dentro da estrutura e deixa de existir. Né? Segundo diz aqui o New York Times, o Surovikin teria sido preso no dia 25 de junho, imediatamente depois do mutim do Wagner, e como sendo alguém do grupo Wagner, algum apoiador do grupo Wagner. Né? E tem várias notícias dizendo que duas fontes próximas ao Ministério da Defesa russa dizem que o Surovikin foi preso, isso falado para o Moscow Times, e de acordo com informações preliminares, o comandante-em-chefe das forças russas, o Surovikin, e seu vice-comandante, né, o general Yudin, foram detidos e levados para o centro de detenção de Lefortovo, né? O Surovikin não entra em contato com a família dele há 3 dias e seus guardas não respondem. Então, assim, oficialmente a gente não tem a informação de que ele teria sido preso, mas tudo indica que sim, que o Surovikin foi preso. E se o Surovikin foi preso, significa que é o Ministério da Defesa agindo contra o Prigozhin e o grupo Wagner, né? O Putin também tentando contrabalançar aquela questão lá de Rostov. Vocês lembram quando o Prigozhin saiu de Rostov, foi muito aplaudido e coisa e tal, e o pessoal abraçou o Prigozhin, né, cumprimentou ele, tirou foto com ele, e o Putin escondido no bunker esse tempo todo, né? Olha só, o Putin entrando no meio de gente, né? Olha que coisa curiosa, né? Mas vocês sabem, identificar quando é o Putin ou quando é um dos dublês de corpo dele, um dos sósias dele, né? E a regra é fácil. Tem gente perto do Putin, não é o Putin, né? E tá aqui um evento com um monte de gente, o pessoal tirando fotos ali, né? Aqui, olha só, imagens do Putin ali no meio da multidão, olha que coisa. E o pessoal até rindo, né? Porque o cara parece mais ou menos com o Putin mesmo, né? Mas sinceramente, o Putin no meio de gente, olha só, tirando foto aqui com pessoas, né? Olha só, 300% de chance de ser um dublê dele, né? De ser um sósia, né? E de fato, o pessoal estava comparando aqui a imagem. A diferença entre essas duas imagens é de apenas 10 horas, né? Aqui o Putin falando lá no ministério dele lá em Moscou. 10 horas depois, esse daqui é o Putin que abraçou um monte de gente lá no Daguestão, né? Aquilo ali aconteceu no Daguestão, tá? O pessoal fez aqui a geolocalização do que aconteceu, né? Da situação aqui toda e confirmou que foi exatamente nesse ponto aqui. Aqui Moscou está aqui, né? Daguestão é uma região de maioria muçulmana dentro da Rússia, que também tem movimentos separatistas ali, eles querem formar uma república muçulmana. Aqui do lado fica Grozny, a Chechênia, então, que também é muçulmana, né? Essa aqui é a região muçulmana da Rússia, e o Daguestão, então ele estava nessa cidade aqui do Daguestão, Derbent,
E nesse ponto aqui específico, nessa praça que tem aqui dentro de Derbente, ou seja, a chance de ser o Putin aqui é menor do que zero no final das contas, né? Mas mesmo que você diga, ah, não, mas é o Putin de verdade, coisa e tal, você tem que admitir que isso é extremamente raro. O Putin ir assim no meio do público é algo extremamente difícil. E por que ele está fazendo isso? Certamente para tentar conter a observação que está todo mundo falando. Mas olha só, lá em Rostov, o pessoal ficou do lado do Prigozhin. O público russo está do lado do Prigozhin mais do que do lado do Putin, né? Então repara a preocupação do Putin, a necessidade dele de mostrar que as pessoas da Rússia gostam dele, coisa e tal. De repente, um cara que não precisava demonstrar que era querido pelo povo, né? Todo mundo sabia que o Putin tinha força absoluta na Rússia. Ele sente necessidade agora de fazer comício, de estar no meio do povão. Isso se chama enfraquecimento político, né? Aqui, ó, o Igor Strelkov está dizendo que o Prigozhin está em Moscou novamente, voltou para Moscou justamente para continuidade das negociações. Ou seja, duas coisas importantes aqui. Primeira coisa é que realmente, se você parar para pensar, tem um monte de ponta aberta nessa negociação do Prigozhin com o Putin, né? Como é que o pessoal do Prigozhin vai para Belarus? Eles vão ter carta branca para avançar pela Rússia toda até chegar em Belarus, né? Como é que ficam as tropas do Prigozhin na Síria, na África? Como é que vai funcionar isso daí tudo, né? Enfim, tem muita coisa a ser acertada nessa história. E o fato do Prigozhin estar conseguindo entrar na Rússia, ir lá em Moscou e voltar, coisa e tal, significa que ele ainda tem um determinado grau de poder que o Putin não pode simplesmente mandar matar ele simplesmente nesse caso, né? Aqui tem uma imagem, só uma curiosidade, uma imagem do Putin com os 4 principais comandantes do grupo Wagner, o Vagrante, o Grey Hair, o Ratibor e o Wagner, ele próprio, que é o Dmitry Utkin, né? O nome de guerra dele era Wagner, né? Então, daí o grupo Wagner, ele foi o principal comandante. Você vê como é que o pessoal era muito próximo do Putin mesmo, né? E aqui, ó, os mercenários do grupo Wagner não vão sair da África, segundo diz a Rússia. Mas e aí? Vão continuar sendo controlados pelo Prigozhin? Vão passar a ser controlados pelo exército russo? Como é que vai ficar isso? Repara como é que tem um monte de coisa em aberto nessa negociação, né? E outra coisa que vai acontecer também é que agora os Estados Unidos decidiu fazer sanções contra as minas de ouro e diamante na África do Grupo Wagner. Isso é uma coisa positiva, isso vai dificultar o Grupo Wagner continuar explorando essas riquezas lá na África, né? Além disso, a gente tem a informação de que o Grupo Wagner continua recrutando ativamente na Rússia. Um repórter ligou para o centro de Mokino para saber se ele podia se alistar para entrar para o Grupo Wagner e coisa e tal. Ele falou, sim, claro, pois não, você pode, né? E continuamos recrutando do mesmo jeito. Ou seja, repara que tem coisas estranhas que não se encaixam com essa coisa de que o Grupo Wagner saiu da Rússia e agora ele está todo em Belarus e acabou a história. Não parece ser isso que está acontecendo, né? Bom, algumas boas notícias. A Polônia vai mandar para a Ucrânia alguns mísseis aqui, o NSM-CDS e o NDR, que são sistemas de defesa costeira da Polônia, né? Então, boa notícia, mais equipamento chegando. Aí, o Biden cometeu uma gafe, disse que o Putin está perdendo a guerra no Iraque. Evidentemente, ele quis dizer que o Putin está perdendo a guerra na Ucrânia. É uma gafe, não é a primeira vez que o Biden comete um ato falho ou erra uma palavra, coisa e tal. O cara está realmente velhinho. E lógico, isso daqui o pessoal russo, as russetes adoram, porque falam assim: tá vendo? O Biden vai perder a eleição. Ano que vem vai entrar o Trump, e aí sim a Ucrânia vai ser massacrada pela Rússia e coisa e tal, né? Só que não, porque acontece o seguinte: olha só, o suporte para a Ucrânia, inclusive para mandar armas para a Ucrânia, está maior do que nunca nos Estados Unidos, né? Uma pesquisa recente mostrou que 81% dos democratas, 56% dos republicanos e 57% dos independentes são a favor de mandar armas para a Ucrânia, né? Aí você tem uma parte aí que é indecisa e uma outra parte que diz que não aceita, que é contra mandar armas, que é uma minoria absoluta. Ou seja, embora o Putin esteja falando sobre, não, porque ele acabaria com a guerra rápida, que acha um absurdo que o Biden está fazendo e coisa e tal, mas na prática, se ele pretende mesmo ganhar a eleição,
Olha só, 56% dos republicanos são a favor de mandar arma para a Ucrânia. Ele não vai conseguir fazer isso, se posicionar contra a Ucrânia. O mais provável é que, à medida que for chegando o pleito eleitoral, ele mude o discurso dele nesse sentido, e mesmo que ele mantenha o discurso até o final e ganhe a eleição, acho pouco provável mudar alguma coisa nessa política americana, porque as instituições lá são muito mais perenes do que aqui no Brasil, por exemplo, que o Lula pode chegar aqui e mudar tudo. A gente tinha uma crítica forte à Venezuela, éramos contra o regime do Maduro, agora já não somos mais, somos amiguinhos do Maduro e coisa e tal. Esse tipo de coisa é coisa de país de banana do terceiro mundo, como o Brasil. Lá nos Estados Unidos não teria essa possibilidade, essa curva tão acentuada assim, né? Então não há problema nenhum, seja ganhando o Biden ano que vem, seja ganhando o Putin, certamente a Ucrânia vai continuar sendo atendida pelos Estados Unidos, porque isso é o melhor para o mundo livre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.